Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Cristo, ou no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 14, versículo 34 diz: tendo passado para o outro lado, alcançaram terra em Genezaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram mensageiros por toda a região e lhe trouxeram todos os que estavam enfermos e lhe rogavam que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Você vai se mover, ou mover a sua Bíblia para o livro de Lucas, o Evangelho do Senhor, por Lucas escrito, capítulo de número 8. Lucas, capítulo de número 8. Versículo de número 36 diz: os que tinham visto tudo isso, contaram-lhes como fora salvo o endemoniado. Então toda a multidão da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhes que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. Entrando ele no barco, voltou. O homem que havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: volta para a casa e conta com grandes coisas Deus fez por ti. E ele foi apregoando por toda a cidade, com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Por que eu fiz questão de ler os dois textos? Porque tem relação entre eles. Qual é a relação que há entre esses dois textos? É Jesus entre os Gerazenos ou os Gadarenos. É a mesma cidade, é o mesmo povo, as aldeias circunvizinhas. E olha que interessante, no capítulo 8 de Lucas, descreve que eles vendo o que aconteceu, aconteceu duas coisas. Aqui eles deveriam louvar a Deus e dar atenção, e outra que eles deveriam entender como algo necessário para que Deus operasse. Qual foi a primeira coisa que eles deveriam reconhecer e dar louvores a Deus? Jesus libertou um deles que há anos estava aprisionado por legião de demônios, de tal forma que ele havia perdido família, emprego, a sua vida havia se perdido, estava destruída pelos demônios que se apoderaram dele. Tal era a situação dele que ele foi por várias vezes, ou a sociedade tentou prendê-lo, porque ele vivia pelos sepulcros, se machucando, gritando. Então tentaram prendê-lo, mas ele quebrava as correntes, despedaçava os grilhões.
Era uma vida destruída e toda a sociedade que o conhecia investiram tentando libertá-lo, ajudá-lo, mas não conseguiram. Jesus vem e o liberta, dando ordem àqueles demônios, porque eram no mínimo uns 3.000 demônios, uma legião romana, ela estava em torno de 2 a 6.000 soldados. Então, era muito demônio na vida daquele homem. Jesus dá ordem, os demônios saem. Só que os demônios fazem o quê? Pedem autorização a Jesus para ir para uma manada de porcos, que era uma criação comum entre os gerazenos, os gadarenos. E Jesus permite os demônios, cor de capeta mesmo, né, irmão? Lança os bichinhos no mar, despenhadeira abaixo. Os porcos morrem, o dono dos porcos, ou a cooperativa lá, poderia ser uma cooperativa, tem grande prejuízo. Quando eles são informados, bem, eles veem o milagre e veem o preço. Eles veem um homem que antes era endemoniado e que vivia entre os sepulcros, que ninguém conseguia prender, sentado, vestido, liberto. E também vê a desgraça dos porcos, tudo boiando. O que é que eles fazem? Eles ficam indignados e expulsam Jesus. Vai-te embora. Por favor, saia de entre nós. Jesus vai-se embora. Só que quando Jesus está indo embora, o que for endemoniado diz: Senhor, deixa eu ir contigo. Ele disse: não, vai aos teus e anuncia quão grandes coisas fez Deus por ti. Aleluia! E aí Jesus deixa ali um missionário. E esse homem testemunha por onde ele vai. Testemunha a família, testemunha os povoados. A região do Gerazeno é impactado com o testemunho daquele homem. Muito bem. Jesus retorna. Mateus capítulo 14 é o único que descreve esse retorno. Jesus retorna. E quando Jesus retorna, irmão, olha que lindo. Olha a importância daquele que foi alcançado sair em busca de alcançar. Aquele que foi liberto sai em busca de libertar. Aquele que foi salvo sai em busca de salvar. Aquele que recebeu de Deus testemunhar as grandezas que Deus realizou na sua vida. Olha a importância. Aquele povo que antes havia dito: vai-te embora. Agora, no capítulo 14, Jesus, quando desembarca, está escrito no versículo de número 35, quando os homens daquele lugar o reconheceram, mandaram mensageiros por toda a região, e lhe trouxeram todos os que estavam enfermos, e lhe rogavam que ao menos lhe pudesse tocar a orla da sua veste, e todos os que a tocavam ficavam curados, sãos. O povo que antes havia pedido para ele ir embora, agora está pedindo: deixa eu tocar, nem que seja na orla da tua veste, deixa eu tocar, nem que seja no teu manto, porque nós vimos o que o Senhor fez, nós ficamos sabendo do teu poder, do quanto tu és poderoso, do que o Senhor pode fazer. O Senhor fez o que a sociedade não conseguiu fazer, por isso nós cremos que se nós apenas tocarmos no teu manto, nós ficaremos curados. Aquele povo que antes disse: vai-te embora, agora está pedindo: fica. Nós queremos ser agraciados com a tua presença, nós queremos ser abençoados com a tua presença. Fica conosco, permita-nos te tocar. Olha o efeito do testemunho, olha o efeito de se propagar o que Jesus fez. Às vezes as pessoas ficam procurando desculpa para falar do amor de Deus, da salvação que há em Cristo Jesus, quando na verdade
se deve iniciar contando o que Jesus fez para salvar a sua alma. Como Ele te salvou, como Ele te alcançou, como essa graça te cobriu e te deu nova vida. É simples. Às vezes a gente fica tentando complicar. Como é que deve pregar o evangelho? Qual é a estratégia? Qual é aquilo? Qual é o método? Qual é a técnica? É não sei o que criativo, é não sei o que do que. Fale do que Jesus é e fez na sua vida. Fale da transformação que aconteceu na tua vida a partir do dia que você teve um encontro real com Ele. Aleluia! Aquele recém-convertido saiu contando o que Jesus fez, e foi o suficiente para que no retorno de Jesus, aquele lugar, as multidões estivessem sedentas pela presença de Deus, sedentas pela presença de Deus. Agora olha outra coisa interessante. Para chegar àquele lugar, há uma sequência de fatos e tem uma coincidência. Qual é a coincidência? Nos dois eventos que Jesus vai a esse lugar, acontece uma tempestade. Olha que interessante. Acontece uma tempestade. Mateus, capítulo 14, eu justamente termino, eu começo a ler o versículo 34, justamente quando termina o relato do resultado daquele evento da tempestade. Jesus repreende a tempestade, Jesus dá ordem ao vento e ao mar que se cale, que se acalme. Jesus, no capítulo 14, ele anda por sobre as águas, ele aceita a proposta de fé de Pedro, de ele também andar por sobre as águas, diz: vem. Jesus socorre Pedro quando Pedro vacila na fé e começa a naufragar. Jesus repreende Pedro e os discípulos, não pela ousadia de tentar provocar o milagre e andar por sobre as águas. Jesus repreende eles pela falta de fé ou pelo vacilo na fé, que levou ele ao naufrágio. Mas o fato que eu quero destacar aqui é que em ambos os casos acontece um levantar ou um mar revolto, vento contrário, que quase leva os discípulos a pique. Capítulo de número 14, versículo de número 24 diz: entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Versículo 24. Quando a gente vai para... a gente pode até ir em Mateus também, Mateus 8. Mateus 8, versículo de número 23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente levantou-se no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. É o mesmo relato de Lucas 8. Lucas 8 vai falar justamente desse primeiro momento em que o mar fica revolto, devido à ida de Jesus
a Genezaré. Versículo de número 22. Num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse: passemos para o outro lado. E partiram. Navegando eles, Jesus adormeceu, sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco se enchia e eles estavam em perigo. É o mesmo relato. Agora, num primeiro momento, Jesus vai se deparar, depois de vencer a tempestade, com o endemoniado gadareno. No segundo momento, que é quando Pedro quase naufraga, Jesus vai ser acolhido pelo povo que antes o rejeitara. Mas olha que interessante, o mar revolto, a tempestade. Isto porque existe uma ação espiritual, existe uma resistência, existem fortalezas malignas que tentam impedir e resistem o avanço do evangelho, a propagação das boas novas. Jesus ia para o outro lado para libertar um homem que ninguém conseguia libertar, uma tempestade. Jesus depois retorna e vai para o outro lado para fazer o quê? Para curar os enfermos, levar água ao povo que está sedento pela presença dele. É natural uma tempestade em ambos os eventos? Não, isso é resistência. Isso é levante. Existe uma ação espiritual do Filho de Deus, portanto, existe também uma oposição espiritual do maligno. Todas as vezes que os homens de Deus têm um trabalho a fazer, uma obra a realizar, uma missão a cumprir, o adversário vai sempre se levantar e resistir. Lembra de Moisés, capítulo 3? Deus disse o que para Moisés? Vem e eu vou te enviar a Faraó para libertar o meu povo. Moisés vai a Faraó, depois de muita resistência, Moisés vai a Faraó. O que é que diz Faraó? Não conheço esse Deus. Quem é ele para que eu deixe o povo ir para adorá-lo? Não vou deixar. Aí Moisés ora a Deus. E Deus, eu vou endurecer o coração de Faraó para mostrar aqui a minha mão poderosa e libertar o meu povo de uma forma extraordinária. Agora vai de novo a ele. Moisés, depois de orar, vai debaixo de uma palavra de Deus, de novo a Faraó. E Faraó, que representa o adversário, o diabo, o capiroto, ele resiste. A ordem de Deus é: deixa o povo ir. O que é que ele diz? Não deixarei. O resultado é que Deus usa deste evento, deste coração de Faraó, que de início resiste, depois vai resistir porque Deus endurece, para ele resistir mesmo. Primeiramente é ele, orgulhoso, soberbo. Depois da primeira lapada, primeira praga, ele já quer ceder. Deus, não, você vai ficar duro, porque eu ainda tenho mais milagres a fazer neste lugar e engrandecer o meu nome e mostrar para as nações da terra quem é o Deus de Israel. Vai ser através desses feitos. Deus aproveita a situação para mostrar, se revelar o quão poderoso ele é. E lá está o servo do Senhor fazendo o quê? A vontade de Deus. Até que Faraó, rendido, Deus tem cumprido as 10 pragas que ele tinha determinado para lançar naquele lugar. Aí Faraó diz: vai-te embora, vai depressa. E o povo de Deus é liberto.
e a missão é cumprida, e a obra é realizada, o nome do Senhor é glorificado. Embora haja resistência, mas Deus sempre vai vencer, se a serviço dele estiver um povo disposto a pelejar pelo nome do Senhor, a lutar pelo nome do Senhor. Lembra das muralhas de Jericó? Existe uma resistência, existe uma fortaleza a ser conquistada, existem muros a ser derribados. Qual é a sequência? Josué, vem cá, prepara o povo e faz assim, assim, assado. Entre as ordens de Deus está: o povo deve rodear a cidade por 7 dias e não falar nada. No 7º dia serão 7 voltas. Na última volta o povo deve gritar. Fortaleza, existem resistências. O povo faz conforme a palavra de Deus. No 7º dia, na última volta, o povo grita. E a resistência do inimigo vem ao chão. As fortalezas do inimigo vêm ao chão. O que é que eu quero falar nesta noite? Existem fortalezas do adversário a serem derribadas. Existem resistências a serem vencidas. Como nós vamos vencer essa resistência? É a pergunta. Existem resistência. Jesus, ele vence a resistência, o mar revolto, a tempestade, é o inimigo resistindo. Porque quando ele chega lá, na primeira, o gadareno, os demônios já vêm e o gadareno se prostra, vencido, derrotado. Só lhe resta implorar para que Jesus não os mande para o abismo ou para o lago de fogo. Mas eles resistiram. Como a resistência é vencida nesses exemplos? Primeiro, existe a necessidade de se obedecer à palavra de Deus em fé. Existe uma palavra de Deus e nós precisamos, em fé, obedecer. Qual foi a palavra de Deus para Moisés? Vem, que eu vou te enviar a Faraó, para que você liberte meu povo. Esta é a palavra. Aí Moisés obedece em fé. Existe resistência, e o que é que Moisés vai fazer quando acontece a resistência? Ele vai orar. Para se vencer a resistência, tem que se andar debaixo da direção da palavra de Deus. Isso em fé, em obediência. E 2, em oração. É o mesmo que acontece com Josué. Muralha intransponível. Resistência que nunca antes foi vencida. Mas existe uma palavra de Deus. Josué, amanhã eu vou começar a glorificar o meu nome através da tua vida. Como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Prepara o povo para rodear a cidade. 7 dias. No último dia, 7 vezes. No último dia, prepara para soltar o grito de vitória. Só pode gritar no último dia. Qual é a estratégia, Senhor? Rodear e gritar no último dia. Mas e o arco, e a flecha, e a lança? Catapultas. Obrigado, meu irmão. Não vamos usar nada disso, não. Você só vai me obedecer em fé. A direção que eu estou dando, a palavra que eu estou dando. Faz como eu estou mandando. E a resistência do inimigo vai cair por terra. E como é que isso acontece? Acontece, Deus está falando com Josué, então isso se chama oração. Obediência e oração. Preste atenção, obediência e... Olha que lindo.
Voltemos para Mateus, capítulo de número 14. Mateus, capítulo de número 14. Versículo de número 22. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte, ou seja, sozinho. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Olha a resistência. Não vai atravessar, não vai passar, não vou deixar. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles andando por sobre o mar. Jesus estava orando, amém? Sim ou não? Ah, Jesus. O sol, ó, presta atenção na sequência. Fica comigo aqui, ó. É realizado o milagre da multiplicação. De manhã até a tarde daquele dia, Jesus está ensinando. Dá por volta, provavelmente das 4 horas, os discípulos: Senhor, vai ficar tarde, vai escurecer, o povo não tem o que comer, já passaram a manhã e a tarde aqui contigo, se eles forem pelo caminho, pode desfalecer, desmaiar e morrer. Esse povo tem que comer alguma coisa, vamos despedir logo agora, ver se eles encontram alguma coisa aberta. Jesus: não, vocês vão dar de comer. Mas nós não temos nada. O que vocês têm? Tem uns peixinhos, pãozinho, traz aqui. Milagre, multiplicação, senta tudinho de 50 em 50, vão lá, vamos servir o povo. Que hora mais ou menos terminou isso? Vamos umas 5 horas da tarde. Jesus diz aos discípulos: vão, passe para o outro lado, Genezaré, demoniado gadareno. Nesse caso aqui, 14 não, o gadareno já tinha acontecido. Então, Genezaré, vamos voltar lá. Tem almas para ser ganha lá. Amém? Aí eles atravessam. Jesus despede a multidão, tchau, vai-se embora. Tá bom, só no outro dia. Culto só amanhã, outro dia. Quando eu voltar, eu vou lá na missão na cidade acolá. Amém? Vamos tirar 6 horas. Virou o dia para o judeu. 6 horas vira o dia. Jesus sobe o monte. Quem está comigo, diga glória a Deus. Jesus vai orar. Porque ele sabe que existem fortalezas. Existe resistência. E ele vai orar. Enquanto ele está orando, levanta-se a oposição. E os pobres dos discípulos morre, não morre, vai a naufrágio, desesperado, não sei o quê. Jesus está orando. A Bíblia diz que na quarta vigília da noite, ele sobe o monte provavelmente umas 6 horas. Na quarta vigília da noite, sabe qual é a quarta vigília da noite? Entre 3 da manhã às 6 da manhã. Jesus estava orando, no mínimo, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 9 horas de oração. 9 horas de batalha espiritual em oração. Luta em oração, para que ele chegasse andando por sobre as águas e dissesse à resistência: acalma-te vento, cala-te mal, cala-te vento, acalma-te mar. Ele lutou, perseverou e venceu, triunfou em oração. Para chegar lá do outro lado e estar numa unção
tão poderosa que o povo só tocava no manto dele e era curado. Ele esteve diante do Pai em oração. Horas em oração. Como vencer a resistência do inimigo? Orando. E não é essa oração que nós fazemos, oração de fraco, de quem não tem intimidade com Deus. É por isso que tem dificuldade de orar. 15 minutinhos, já faltou as palavras, já acabou, não tem mais vocabulário, não tem o que conversar com Deus. Isto é porque nós estamos tão insensíveis, tão distante da intimidade com um Deus Todo-Poderoso, que 15 minutos já é muito, 20 minutos já é uma grande vitória. Não, irmão, crente que é usado por Deus, crente que destrói fortalezas, que vence a resistência do inimigo, é crente que se dobra diante de Deus e só se levanta da presença de Deus quando ele sente no seu íntimo o testemunho do Espírito. A cidade foi vencida, a muralha foi derrubada. Pode se levantar, vai atrás da vitória, vai saquear o inimigo. A história nos relata que o homem que impactou a sua geração com a mensagem que é lembrada ainda hoje, e olha que esse homem é do século de número 18, nós estamos no século 21. A história relata que ele passou uma noite toda em oração, em jejum. Amanheceu o dia, ele continuou em oração, em jejum, até o culto à noite. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Quando ele subiu no púlpito para pregar, ele não enxergava muito bem, e ele não era assim um pregador do tipo eloquente, como nós conhecemos, que anda para um lado, anda para o outro, que nem o pastor Josemar, de glória a Deus, uau! Não, ele pregou olhando para o seu sermão. Ele lia o seu sermão, literalmente ele lia o seu sermão. Mas a história registra que de repente o Espírito de Deus desceu naquele templo, naquele lugar, com uma convicção de pecado tão poderosa sobre aquele auditório, que as pessoas, os crentes, os presbíteros, se agarravam na coluna da igreja, ou se agarravam no banco e gritavam desesperadamente: tenha misericórdia de nós, ó Deus, porque eu vejo o chão aberto e o inferno querendo me tragar. Tenha misericórdia. Até meu povo desesperado pedindo perdão dos seus pecados. Tamanha era a convicção. Por quê? Porque um homem cheio do Espírito Santo venceu as resistências, demoliu as barreiras e pregou a mensagem poderosa de Deus. Sabe qual é o nome deste homem? Jonathan Edwards. Sabe qual é o nome dessa pregação? Pecadores na mão de um Deus irado. Se você botar no YouTube, coloca pecadores na mão de Deus irado, você ouve a mensagem assim: ó, que legal, você não sente nada. Nada, medo, uau, não. Mas por que eles sentiram naquele dia? Porque a mensagem que ele pregou, embora seja a mesma, estava untada, impregnada de poder, porque o pregador estava untado, impregnado pela unção e o poder de Deus. Uma noite acordado em oração, em jejum, horas. Mas talvez alguém diga: ah, pastor, o senhor está falando de um pastor. O outro exemplo foi Jesus. Jesus nos deu exemplo, viu, irmão? Se o Filho de Deus
percebia a necessidade de orar e orar muito, para vencer a resistência, como nós não vamos orar. Vamos fazer essas orações pequenininhas e se dar por satisfeito. A história registra que uma mulher com 19 filhos, quantos filhos ela tinha? Ela tirava todos os dias 1h30 para estar no seu quarto em oração com o seu Deus. 19 filhos. Sabe qual é o nome dessa mulher? Susana Wesley, mãe de John Wesley e Carlos Wesley. John Wesley, um dos maiores pregadores que o mundo já conheceu. Sabe com quem ele aprendeu a orar bastante? Com a mãe dele, 19 filhos. Aí você diz assim: pastor, ainda está pouco exemplo. A Bíblia diz que um governador, com todas as suas responsabilidades de governador, administrador de um império, não era de uma cidade, é de um império, orava pelo menos 3 vezes ao dia. Sabe qual é o nome desse homem? Profeta Daniel. Daniel capítulo 6, versículo de número 10. A Bíblia diz que um rei que comandava uma nação, e foi no seu período a nação mais poderosa, a época que Israel foi mais poderoso, foi no tempo desse rei. A Bíblia diz que ele orava pela manhã, ao meio-dia e ao cair da noite, 3 vezes. Sabe qual era o seu nome? Davi. Salmo 55, versículo de número 17. Voltemos para a história. A história registra que na Índia, na China, o sol não nascia sem que Hudson Taylor, o missionário, estivesse de joelhos na presença de Deus todos os dias. Ele acordava antes do sol nascer e orava, orava, orava. O sol não nascia na China sem testemunhar aquele homem de joelhos. As missões que ele fez na China resultou em dezenas, centenas e milhares de almas salvas para o Rei Jesus. Como resistir, ou melhor, como vencer as resistências, as fortalezas satânicas, orando e orando muito. Se Jesus orou muito, como nós não vamos orar muito? Jesus nos ensinou a importância de perseverarmos em oração. Perseverar em oração é o que leva a oração a se tornar uma oração longa. É a perseverança, é a insistência. É o orar, orar, insistir, insistir, insistir. Me cansei hoje, mas amanhã eu retorno e luto em oração. Jesus ensinou isso em Lucas capítulo de número 18, falando daquela viúva importuna, que dada a sua insistência, moveu o coração de um juiz iníquo para que atendesse a sua causa. O juiz iníquo dizia: eu não temo a Deus, mas por causa desta mulher que insiste, ela me importuna, eu vou atender a causa dela, para me livrar dela. E olha que interessante,
Lucas descreve dizendo no versículo 1: Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Qual era a intenção de Jesus? Aprendam a orar, e a orar perseverantemente, insistentemente. Não esmoreçam, não desanime. Lucas capítulo de número 11. Diz assim no versículo de número 5: Então ele disse: Qual de vós terá um amigo que, se este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque o meu amigo chegou de viagem em minha casa e não tenho o que lhe emprestar? Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para lhe dar os pães. Digo-vos que, ainda que não se levante a dar-lhe os pães, por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o de que ele necessitar. Oh, aleluia! Deus quer ser tocado por nossas orações, de tal forma que Ele se levante do seu trono e nos atenda, nos dando tudo aquilo que nós temos pedido, e é lógico, segundo a sua vontade. Mas tem que haver oração perseverante. Deus quer levantar do trono. Você sabia que nós podemos levantar Deus do trono? Deus de pé do lado do trono significa dizer que Ele se levantou para atender. Isso já aconteceu, acontece. Tem algum relato bíblico de alguém que conseguiu levantar Deus do trono? Tem sim. Atos capítulo de número 7. Ô meu irmão, a obra, o tempo já se foi? Atos capítulo de número 7, versículo de número 55. Mas ele, Estevão, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Não, Jesus está à direita, não está em pé, tenha calma. E disse: Olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Oh, aleluia. Jesus disse: esse homem se levantará e dará tudo o que ele necessitar. Deus quer ser levantado por sua igreja. Deus quer ser levantado por sua igreja. Deus quer ser provocado por sua igreja. Deus quer ouvir a sua igreja clamando. Ele quer levantar do seu trono, e quando ele levanta, irmão, é para nos dar a vitória, é para nos dar a resposta. E a resposta de Deus é muralhas derribadas, é Faraó envergonhado, é vento, é tempestade se findando, é vitória para o povo de Deus. Você pode ficar de pé, por favor? Jesus falando do poder da oração perseverante, da oração insistente, pois esta é a oração que vai vencer a resistência. No capítulo 11 de Lucas, na continuidade da oração perseverante, no versículo de número 9, Jesus diz: por isso vos digo, estou dizendo para vocês, pedi e dar-se-vos-á. Mas se o pedir for pouco, buscai e achareis.
Se você não encontrar buscando, bata, persevere, e abrir-se-vos-á. Pois qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Quem o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente, ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que pedirem. Oh Deus! Pastor, mas o senhor disse que é oração perseverante, mas o senhor disse também que é debaixo da palavra, em obediência e fé. Que palavra nos garante? Está aqui. Para vencer fortalezas, que palavra nos garante? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Ide, fazei discípulo de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias. Ele diz, né, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Eis a palavra liberada. Marchemos, oremos debaixo desta palavra, sejamos obedientes em fé a esta palavra, e as resistências do inimigo cairão por terra. Todo levante do adversário que prende, que impede de vidas se converterem, ruirão, desabarão, e nós prevaleceremos, e vidas se converterão. Mas nós precisamos andar debaixo dessa palavra e sermos uma igreja que ora, que luta em oração, que gasta, investe tempo em oração. Oração de batalha espiritual é pesada, é difícil, mas é a única maneira de nós prevalecermos, vencermos. É pesado, dá sono às vezes, dá cansaço, dá vontade de ir embora. Pois é batalha. O diabo está investindo, está resistindo. Mas quanto mais nós perseveramos, quanto mais tempo nós lutamos, mais rachaduras, mais fissuras aparecem nas muralhas satânicas, mais fendas aparecem nas fortalezas satânicas, até que elas desabam, e aqueles que estão lá dentro aprisionados são libertos. Você está entendendo isso? Hoje pela manhã Deus me deu essa direção para nós lutarmos e demolirmos essas barreiras. E hoje pela tarde a palavra de Deus foi: meu filho, aquela oração não é suficiente, vocês têm que insistir. Existe uma resistência poderosa lá, vocês têm que perseverar em oração, vocês têm que investir em oração. Por isso eu quero fazer mais uma oração por aquele lugar, e a partir desse dia nós vamos orar nessa intenção. Estamos pedindo poder, mas vamos também batalhar. Resistências caiam por terra no nome de Jesus. Muralhas caiam por terra no nome de Jesus. Fortalezas satânicas caiam por terra no nome de Jesus. Amém, igreja? Está entendendo? Fecha os olhos.